Sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei que muitos que vão ouvir as minhas palavras nesse vídeo podem ficar até meio que chocados. Mas o choque é bom, o choque de realidade é bom, para despertamento, né? O mundo vive situações dificílimas há muitos e muitos. Acho que desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, um país, uma nação mata outra nação. Vamos falar sinceramente. Sempre existiu impérios. Os índios sempre lutavam com outros índios e matavam, às vezes, uma outra aldeia. Há histórias de que comiam as suas vítimas, né? Os índios vencidos eram canibais. Ah, mas eles são praticamente animais, né? Não. Todas as civilizações, todas, sempre existiu homens gananciosos que dominam os demais, sempre teve a classe dominante, a elite, que roubava dos pobres, botavam eles para trabalhar, para acumular tesouro, para poder ter exército, e quando tinha exército, para proteger aquilo que acumulava, seus bens, seus tesouros, com medo que um outro rei, outro dominador, né, que também estivesse acumulando à custa do trabalho escravo do seu povo, e que também tivesse exército, viesse para tirar os seus bens. Então ele se antecipava e ia ao encontro desse outro rei para ir lá dominar e saquear. E se você for estudar a história, você vai ver que o mundo, desde que existe, funciona dessa forma: uma elite, uma classe dominante, que governa o mundo e que acumula tesouros e que tem os exércitos nas mãos e, à custa do trabalho escravo do povo, eles acumulam. E, através dos seus exércitos, eles mantêm. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nada é novo nesse mundo. Se você falar assim, estamos vivendo o apocalipse, você é um desinformado. Se você está falando assim, estamos vivendo o último tempo, você é um desinformado. É uma pessoa ignorante. Não estou te xingando, estou falando, você ignora os fatos. Então, quando a gente não tem assim, interesse, nem paciência para ir buscar os fatos, né? Você é um ignorante, vai viver como ignorante, aí cai para o lado do fanatismo, vai aí pertencer a uma religião que te diz que Deus, 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 você não busca nem saber se é verdade, diz que Deus protege, que Deus salva, tal, mas na hora que você tem que pagar as tuas contas, tu tem que buscar dinheiro através do teu suor. Aí você tem que buscar para você e ainda tem que dar lá para os líderes religiosos que vivem das ovelhas, da gordura das ovelhas. Na hora que você está doente, não adianta chamar os presbíteros para te ungir, isso é mentira. Sabe? Ah, mas deu certo lá no meu irmão. Ué, a rezadeira também dava certo, mas não para todos, só para aqueles que iam se curar, se tivesse rezado ou não, se tivesse ungido ou não, a pessoa ia se curar. Dá certo para esses. A pessoa se cura, porque o seu organismo está forte e acabou conseguindo se curar. Aí vão dizer que foi a reza, ou vão dizer que foi o óleo ungido. Deus fraco, esse Deus de vocês. Consegue curar uns e outros não. Consegue proteger. Protege mais os ricos. Sabe, os ricos que têm exército, esses aí estão sendo protegidos por Deus, porque estão sempre mantendo a tua segurança.
Meu irmão, minha irmã, o mundo sempre foi dominado pelos maus. Sempre tem assim, uma hora um, uma hora outro, mas os maus, aqueles que acumulam poder e riqueza e têm as armas, esses são os que dominam. O resto é tudo dominado. Tudo dominado. E não tem Deus para te livrar, não. Se o povo não se une, não se organiza para se proteger, isso é uma coisa muito rara. O povo se unir. O povo é desinformado, é ignorante. Vão lá para a igreja ficar orando, orando e vão morrer orando. Porque desde que o mundo é mundo, milhões de pessoas são mortas, são chacinadas. Ah, se vocês conhecessem, muitos conhecem, mas uma minoria conhece a história. Quantos morreram lá na União Soviética? Quantos morreram na mão dos chineses, dos japoneses, dos portugueses, dos espanhóis, dos alemães e de todos? Todos. Todos mataram para construir um império, para manter o poder, a sua riqueza. Onde é que fica Deus nessa história? Eu tenho que te dizer o seguinte, nesse momento, o mundo está sofrendo uma transformação aí do mundo que nós mais velhos conhecemos, né? E vem coisas aí terríveis. Mas é só mais uma fase. É só mais uma fase, porque sempre existiu isso. Não tem nada de novo. Por sorte, aqueles que já faleceram não vão ter que passar por isso. Mas os que estão vivos agora vão viver situação muito difícil, porque o mundo está num momento assim de alteração. Não há mais necessidade de tanta gente no mundo e muita gente vai morrer. E não vai ter Deus para proteger. Não vai ter nenhum Deus para proteger e não está tendo para proteger os que vão morrer, os que vão sofrer, os que vão perder todos os seus direitos. Não tem um Deus para isso. Meu irmão, minha irmã, o Deus evangélico é fraco. Só existe um Deus. E esse Deus está dentro de cada um de nós. Ele não nos protege daquilo que nós temos que viver nesse mundo, mas nos fortalece. À medida que vamos vivendo, à medida que vamos nos experimentando as coisas, esse Deus vai crescendo em nós, vai nos dando mais condição. Isso se nós tivermos consciência de que a força está em nós. A força espiritual, a força mental, a força da cura, está tudo dentro de nós. As palavras de Jesus, que dizia que é em nós que fica Deus, era extremamente verdadeira. Mas muito poucos alcançam esse entendimento. Que a paz do verdadeiro Deus, aquele que reside dentro de ti, possa te dar realmente uma temperança, um equilíbrio, para você viver tudo o que você vai ver, se abrir os olhos, né? E possa se proteger das coisas perigosas, se esconder no momento certo, mostrar a cara no momento correto. Porque nós estamos mais para isso. Ser pouco notados, se esconder, saber andar. Porque as coisas estão ficando difíceis, mais uma vez. Fiquem todos na paz do verdadeiro Deus.